A entrada de novas equipes na Fórmula 1 é algo que nos deixa muito ansiosos. A gente já sabe da possível entrada da Andretti, da Porsche, da Audi, mas segundo o CEO da categoria, outras diversas montadoras entraram em contato com a Fórmula 1 com o interesse de abrir novas equipes, mas apenas querem manter em segredo. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e nos últimos anos aí da Fórmula 1 a gente tem percebido um aumento repentino no número de pedidos para uma possível entrada na categoria. A gente viu diversas montadoras com a intenção de iniciar programas com a Fórmula 1. Programas esses ligados, por exemplo, ao fornecimento de motores para as equipes. Mas isso também poderia acabar se tornando possíveis equipes propriamente ditas na Fórmula 1. A gente sabe, o número máximo de equipes segundo o regulamento seriam 13, mas aparentemente mais de 13 equipes poderiam estar sendo formadas até o ano de 2026. Pelo menos os pedidos são de mais pelo menos 3 equipes aí, tentando entrar na Fórmula 1. Mas ainda assim a gente sabe que é difícil. 200 milhões de euros apenas para comprar a sua cota na categoria. Isso sem contar com o desenvolvimento dos seus carros na Fórmula 1 também. Mas ainda assim, aparentemente muitas equipes têm buscado uma possível entrada na Fórmula 1. E segundo Stefano Domenicali, o CEO da Fórmula 1, isso tem acontecido com muita recorrência. E algumas delas são inclusive secretas. Elas não querem divulgar nenhum tipo de possibilidade de entrada na categoria, apesar de terem sim interesse. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo inclusive entrevistas aí para vocês, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você não for um inscrito, também já se inscreve, ativa o sininho, não faça parte da turma dos não inscritos. Se torne um inscrito e faça parte da família. Enfim, vamos continuar esse assunto tão interessante que é sobre a possível entrada de novas equipes na Fórmula 1. Nos últimos meses a gente viu aí algumas tentativas de Michael Andretti, de certa forma, de angariar alguns fãs aí da Fórmula 1 na tentativa ali de apoiá-lo numa possível entrada para a categoria. A entrada da Andretti na Fórmula 1 e que seria inacreditável. Muitos chefes de equipe aparentemente não ficaram tão de acordo com isso tudo. Toto Wolff chegou a dizer que era necessário gastar 1 bilhão para entrar na Fórmula 1 de forma competitiva. Christian Horner disse que era necessário provar que ele tinha cacife para entrar também. E até mesmo algumas pessoas dentro da FIA chegaram a dizer que não estava nas mãos dela esse tipo de decisão. Parecia que eles estavam fazendo pouco caso. Mas depois Stefano Domenicali veio em uma entrevista falar mais sobre esse assunto. E na verdade ele simplesmente disse que, diferentemente de Michael Andretti, que falou para todo mundo que tinha interesse, outras pessoas, outras empresas também têm esse interesse, mas só preferem ficar caladas. Olha o que ele falou na entrevista, dando um tapa na cara de Andretti. Há quem tenha sido muito explícito ao expor seu pedido, como Andretti, e outros preferem ficar calados. Segundo a fonte que eu consegui essa notícia, que é o Soy Motor e que inclusive está aqui embaixo na descrição, o que acontece é que realmente a Fórmula 1 tem conquistado o coração de muitas empresas, relacionadas obviamente ao ramo aí automobilístico. A grande questão é que aconteceram mudanças nas regras. Até ali o ano de 2020 não havia nenhum tipo de teto orçamentário, ou seja, não havia limite de gastos. E realmente por não haver limites, era basicamente investimento infinito para as equipes que ficavam ali em primeiro lugar todos os anos. Um bom exemplo disso é justamente a Mercedes, que, por exemplo, no ano de 2019 chegou a gastar 500 milhões de dólares no desenvolvimento do seu carro naquele ano. A partir ali do ano de 2021, o que aconteceu é que o teto orçamentário foi implementado e agora bem menos da metade disso que a Mercedes gastava poderá ser gasto na Fórmula 1, o que acaba atraindo novas equipes para a categoria, já que o custo é bem menor para conseguir desenvolver os seus carros.
Além disso, no ano de 2026 vai acontecer uma nova mudança ali no regulamento dos motores da Fórmula 1, o que deve fazer com que eles se tornem ainda mais baratos de serem desenvolvidos e produzidos, o que é mais um incentivo para qualquer equipe ali da categoria. E justamente por conta de todas essas mudanças e um certo incentivo financeiro que diversas fornecedoras, diversas marcas têm procurado, Stefano Domenicali com a possibilidade de acabar entrando aí na Fórmula 1. Ele deu uma dica de quantas são, mas na verdade deixou tudo muito vago, já que ele disse que é entre 1 e 8, mas a gente sabe que é um pouco mais do que uma. Digamos, mais de 1 e menos de 8. Mas é claro que antes de aprovar uma nova entrada ali na Fórmula 1, a FIA quer saber como que deve ser de duas equipes em específico, ou melhor dizendo, duas marcas, a Porsche e a Audi. Ela quer saber qual que é dessas marcas. Elas vão ou não entrar na Fórmula 1. E claro, se elas vão entrar apenas como fornecedoras de motores ou se podem entrar também como próprias equipes sim na categoria. A FIA quer saber primeiramente sobre essas duas, para depois começar a pensar sobre a possibilidade de abertura de novas vagas na categoria. Mas apesar da nossa ansiedade pelo aumento de número de carros ali no grid da Fórmula 1, Stefano Domenicali pensa justamente no contrário. Ele disse que o interesse principal da categoria não é conseguir mais equipes no grid. Na verdade, ele quer qualidade. E a entrada de novas equipes só seria importante se elas realmente conseguissem trazer marcas importantíssimas aí no cenário geral do automobilismo e do meio automotivo também. Do nosso ponto de vista, mais equipes não implica maior espetáculo na pista, a não ser que sejam de entidades importantes. Em outras palavras, o que o Stefano Domenicali quis dizer é que basicamente Porsche e Audi estariam bem-vindas aí à Fórmula 1, seriam recebidas de braços abertos, enquanto equipes como a de Michael Andretti já seriam analisadas um pouco melhor, já que na verdade não é uma grande marca na Fórmula 1. E ainda por cima, Williams, McLaren e Red Bull poderiam estar fazendo parcerias com a Porsche e a Audi, o que seria ainda assim muito interessante para essas duas equipes especificamente. E há cerca de 3 anos atrás, a Fórmula 1 também teve propostas de duas equipes. Uma delas acabou sendo finalizada, já que o próprio dono ali da equipe, o cara que seria o dono da equipe, acabou falecendo. Já a outra seria uma equipe asiática, que tem a proposta até hoje em trâmite com a FIA, mas que aparentemente não deve virar pelo menos num curto prazo. Ainda mais agora com essas palavras de Stefano Domenicali revelando que não gostaria de ter equipes que não fazem parte de marcas grandes ao redor do mundo. Enfim, o que você acha disso tudo? Você acha que é possível que a Fórmula 1 acabe tendo mais do que 20 carros nos próximos anos aí da categoria? Você acredita que isso é possível, que Porsche, Audi ou talvez até mesmo a Andretti acabem entrando na Fórmula 1 com equipes próprias? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e, obviamente, eu vou dar a minha logo depois. Sendo bem sincero, me parece que a entrada de novas equipes me parece mais realista a partir de 2026. É claro que a Porsche e a Audi têm falado sobre essa possibilidade de fornecimento de unidades de potência, e a gente sabe que isso é possível, mas entradas como equipe nós não sabemos. É claro que é sim bem possível que isso acabe acontecendo também, já que elas são grandes montadoras, grandes marcas e a presença na Fórmula 1 seria bem interessante para elas como uma forma de propaganda, obviamente. Mas ainda assim, nós não sabemos se será ou não como fornecimento apenas de motores ou como equipes. A entrada da Andretti, apesar de demonstrar ali todo esse interesse e a possibilidade de uma entrada nos próximos anos, me parece que se torna cada vez mais impossível, mais difícil mesmo para Michael Andretti, já que diversas equipes do alto escalão da Fórmula 1, como Red Bull e Mercedes, aparentemente não estão tão ali à vontade com uma entrada da Andretti na Fórmula 1 e gostariam que ela tivesse um pouco mais de dinheiro, desse um pouco mais de aporte uma entrada.
e talvez acabe limitando também que Porsche e Audi estejam entrando na categoria. Ou seja, é necessário que essa resposta da Audi e da Porsche e de qualquer outra marca grande do automobilismo mundial seja dada para que a entrada de Andretti possa ser martelada, essa decisão possa acabar acontecendo. Mas até lá, nos resta esperar e torcer realmente para que a Fórmula 1 tenha novamente muitos carros em seu grid, 26 carros aí pelo menos, com 3 equipes, e talvez até mesmo essa regra possa ser modificada para que nós possamos voltar a ver 30 carros no grid da Fórmula 1. Mas nos resta torcer justamente para que essas equipes consigam entrar, o número de vagas de pilotos aumente e assim talvez nós possamos até mesmo ter um brasileiro ali como piloto de Fórmula 1. Até lá, nos resta apenas torcer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. E se não for um inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Eu sei que muitas pessoas que me assistem não são inscritas, aproximadamente 70% do público. Não faça parte dessa taxa, não faça parte dessas pessoas. Já se inscreva e ativa o sininho para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!